Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Obrigada porque a tua bondade, a tua misericórdia tem se renovado na nossa vida e é motivo de nós nos alegrarmos e nós agradecermos ao Senhor. Pai, hoje nessa terça do transbordo, que a nossa alma engrandece, Pai, de ver os teus feitos em nossas vidas. Sabemos que a luta que passamos não se compara com a glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por esse dia e pelo que nós vamos ouvir hoje, que é aquilo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, Pai, das minhas irmãs. Muito obrigada, Senhor, porque nós cremos num Deus que vive e reina para todo sempre e que continua fazendo milagre. E eu te agradeço, Senhor, por mais umas maravilhas que nós vamos ouvir nesse dia, para que a nossa alma saia alegre desse lugar. Muito obrigada, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. E sem demora, com o coração já muito alegre aqui, saltitando de alegria. Vem para cá, minha pastora Tânia Anjos, essa mulher líder do Ministério Mãe de Oração que me ensinou a orar pelos meus filhos e declarar que Roger e Braia são poderosos na terra. Vem para cá transbordar conosco nessa terça-feira. Obrigada por estar aqui, viu? Aleluia! Shalom, queridas, queridos. Como é maravilhoso, gente, poder entrar nesta sala e ouvir que nada é impossível para ti. Aleluia! Leve essa frase, leve esse versículo para a tua vida, que seja um versículo rema. Como Deus falou ao meu coração e liberou essa unção nesse louvor, nada é impossível para ti. Que privilégio que nós temos de conhecer esta verdade. Nada é impossível para o nosso Pai, para o nosso Deus, para o nosso Abba. Maravilhoso é ter conhecimento desta verdade e fazer com que esta verdade seja uma realidade nas nossas vidas. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de aceitar o convite da nossa querida amiga, a pastora Mônica, para falar um pouquinho sobre o Ministério Mães de Oração. Né, nós realizamos o nosso congresso e então assim o Senhor gerou, né, no nosso coração o desejo de estar aqui compartilhando com você. E o versículo rema do nosso ministério é o Efésios 3:20, quando o Senhor fala na sua palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu particularmente gosto muito da versão quando ele fala aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. E esse infinitamente mais, esse mais, é coisa de Deus, é só Ele que faz, porque a nossa força é pequena, a nossa capacidade é ilimitada, mas a do Senhor não. Ele é poderoso para fazer. E quando Deus aponta, Ele paga a conta. Eu aprendi isso de uma forma muito verdadeira. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. E a gente aprende a descansar no cuidado de Deus, né? Já são 17 anos de ministério e já são 6 anos que a gente faz é, em congressos nos hotéis. E em cada congresso, né, nós temos vivido uma experiência nova. Estamos sendo conduzidas pelo Senhor. E da forma com que
iniciamos este projeto, não era pretensão nossa, nunca tive vontade de estar à frente de nada. Eu não preciso de ter cargos para servir a Deus, né? Eu sempre fui envolvida na igreja, mas com a obra também da escola, porque eu sempre levei a escola como obra de Deus, então eu sempre me envolvi ali, tendo liberdade para fazer cultos, para ensinar crianças, mães. Então eu não preciso de cargos para poder servir a Deus. E aí um dia eu fui no congresso de mães do Desperta Débora, e quando eu cheguei ali, de repente eu me via escrevendo uma programação. E eu comecei a escrever a programação, e quando eu terminei essa programação, era um evento de sexta-noite, de sábado o dia inteiro e domingo. E aí eu falei assim, meu Deus, por que que eu estou escrevendo isso? E o Senhor falou, reúna mães antes do Dia das Crianças e coloque elas para orar pela vida dos seus filhos, porque filhos não precisam só de tênis de marca, de celulares caros. Filhos não precisam de presentes caros. O que mais os filhos precisam é de oração. E nesse momento, né, o Senhor nos convida para sermos a melhor e a maior intercessora da vida dos nossos filhos. Você, mãe, é a intercessora do seu filho. Você é a melhor intercessora dos seus filhos. E quando um exército de mães se levanta para orar, para clamar, Deus faz coisas grandes e firmes acontecerem. Então, eu entrei nesse caminho em obediência, e assim o Senhor foi me dando a oportunidade de viver uma vida em obediência com esse ministério Mães de Oração. E essa foi a minha melhor decisão, obedecer. Porque quando a gente obedece, nós comemos o melhor desta terra. A palavra já declara isso, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Lá em Isaías 1,19. E eu não sabia como ia fazer, eu não sabia como seria o ministério. Hoje, o que Deus faz, né? O que Deus fez. Eu lembro que eu escrevi e se passaram 2 anos. E um dia eu fui fazer uma faxina, peguei essa agenda e ia jogar fora. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer uma reunião de oração. E eu convidei as professoras, né? Eu falei, vamos fazer. Nós formamos um total de umas 35 mães, amigas, professoras, e fizemos. E quando, num determinado momento, eu chamei a minha mãe para fazer uma oração. E a minha mãe ali confessou que quando ela entrou naquele pequeno espaço, né, e ela viu tudo tão bonito, e o Senhor falou assim: Olha a obra que você queria impedir na vida da minha filha Tânia. Porque a minha mãe falou que quando soube que ela estava grávida de mim, ela queria abortar, porque já tinha 2 filhos e era de escadinha, né? A minha irmã tinha 2 anos, o meu irmão 1 ano, e ela estava grávida de mim. Então ela pensou em abortar. E o Senhor falou com ela ali, naquele momento, e ela me pediu perdão, e ela falou: Eu te abençoo para você fazer esta obra tão grande que o Senhor colocou nas suas mãos. E num determinado momento as meninas falaram assim, ano que vem. E eu falei, que ano que vem? Eu estou fazendo só esse ano. E eu não sabia, né? Nós não sabemos, nós não temos noção de que realmente, quando nós fazemos a entrega, o Senhor faz o derramar dele, o Senhor faz o infinitamente mais.
E ali, naquele momento, eu comecei a me tornar dependente de Deus, dependente. E em cada congresso, eu falei sim para o Senhor, eu disse amém para o Senhor. E quando a gente terminava o congresso, o Senhor já me dava o tema do próximo congresso. E nós começávamos a trabalhar, a se unir, a se levantar em oração, em dedicação. E quando chegava no dia, estávamos ali, para glorificar o nome do Senhor. E Deus agiu em cada detalhe, em cada detalhe. Quando nós realmente confiamos no Senhor e entregamos de todo o nosso coração para o Senhor, nós vivemos experiências, experiências que só Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Ele preparou a equipe, ele preparou o lugar, que era o colégio, né? Ele falou: Eu quero que você reúna mães ali no colégio. Então, o Senhor preparou. Eu creio que o Senhor nos deu aquela quadra. Aquela quadra foi um milagre, verdadeiramente um milagre. Eu lembro que nós fizemos um orçamento uma vez para poder cobrir aquela quadra, e o orçamento ficou, acho que uns 15 anos atrás, ficou em 185 mil, e a gente não tinha esse dinheiro, né, para fazer. E aí, um dia, o Gelson, o meu ex-marido, ele foi num ferro velho. Ele foi ver um negócio de umas peças de carro, e aí o moço falou para ele assim: Poxa, Gelson, você não conhece ninguém que tem um espaço grande e que está precisando de uma cobertura? A gente está com uma cobertura aqui de uma quadra, mas tem que ser um espaço muito grande e a gente não tem como ficar com isso aqui, então eu quero me desfazer. Gente, para a glória de Deus, ele era exatamente o tamanho da quadra da escola. Exatamente. E aí ele falou: Por quanto que você venderia? Ele falou: 30 mil. 30 mil. E era exatamente o espaço da escola. E tá lá a quadra coberta. E eu sei que aquela quadra coberta é o milagre das mães de oração. E o Senhor disse que eu reunisse mães para estar orando ali, porque todas as orações que forem feitas naquele lugar, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder. A minha filha tinha apenas 8 anos de idade. Um dia a pastora foi pregar e quando ela estava pregando, ela pediu que todos se levantassem. E do lugar que eu estava, eu pude contemplar todo aquele exército de mães, todo aquele exército. E quando eu olhei aquele exército, o Senhor falou comigo: Por isso que eu não realizei o seu sonho de ser médica, porque eu queria ser médica. Por isso que eu não realizei o seu sonho de ser médica, porque se você fosse médica, você não teria esse espaço para convidar as mães para estarem aqui em oração e eu responder todas as orações que foram feitas neste lugar. Mas o seu sonho de ser médica vai ser realizado através da vida da tua filha Amanda. Ela vai ser médica. E é lindo você viver e você ver as promessas. E esse ano, para a glória de Deus, Amanda se recebe como médica. Então, isso é fruto, isso é resposta do Ministério Mães de Oração. Vale a pena confiar inteiramente no Senhor, vale a pena. E o Senhor proveu coisas grandes, coisas grandes. Eu lembro uma vez que eu cheguei ali, o Senhor mandou a gente fazer o tema da mesa. E eu lembro que eu cheguei ali 7 horas da manhã e nós ficamos ali arrumando, né? Uma equipe chegava, outra equipe ia embora. E eu lembro que eu saí dali, era 11h20. Passei o dia inteiro arrumando ali, né? E quando eu saí dali, eu saí tão cansada, tão cansada. E quando eu cheguei em casa, o Senhor falou assim: Volta, eu quero que você esteja meia-noite
orando na escola. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho condições. O cansaço físico é muito grande. Quando foi 11h45, o Senhor falou, volta. E eu falei para o Eugênio, Eugênio, eu preciso voltar para a escola, eu preciso voltar. E eu lembro que eu saí de casa, cheguei lá na escola, e quando eu abri o primeiro portão, eu lembro que eu tirei o chinelo e eu fui transportada para a quadra, né? Quem conhece sabe que é uma distância, e quando eu cheguei ali, que eu acendi a luz, aquela mesa toda posta, aquela coisa estava tão linda, aquele ambiente, e ali o Senhor se manifestou, e ele falou assim: Eu te convido a ser a primeira a sentar nesta mesa. Gente, quando eu sentei na mesa, uma força, ela subiu literalmente pelos meus pés. Eu pude sentir aquilo vindo subindo, 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 e a minha vontade era de pular, gritar, ligar para todo mundo. Vem que a gente vai começar a mãe de oração agora. E foi algo sobrenatural, sobrenatural. Eu via Deus ali de uma forma muito poderosa, muito poderosa. Então, eu só posso dizer que eu sou grata a Deus pelo cuidado dele. E quando o Senhor nos liberou para fazer o congresso no hotel, foi uma experiência também muito linda que nós tivemos. E Deus é o Deus do não e Deus é o Deus do sim. Ele abre portas, ele fecha as portas. Eu lembro que nós já estávamos há 3 anos fazendo no Manga Larga, no Hotel Manga Larga. E a cada ano nós saíamos dali com tantas expectativas, e eu já lançava o congresso, as mães me pagavam e eu liberava o dinheiro para o ônibus, começava a dar sinais para o congresso lá, para o hotel, né? E quando chegava, a gente já estava com tudo liberado, tudo pago. E no ano de 2019, 2018, quando eu lancei para a gente fazer no ano de 2019, no dia que eu fui dar o dinheiro para o motorista, o Senhor falou comigo: não dá. E eu falei, como assim? E o Senhor falou, não dá. E eu não dei o dinheiro. E eu fiquei com o dinheiro e as mães me pagando e eu falando, eu vou pagar o hotel. E o Senhor falava, não paga. E aquela aflição. E cada mês que eu ia pagar, e o Senhor falava, não paga. E eu, Jesus, eu não estou entendendo nada. Eu fui até no Manga Larga, faltando um mês. Eu fui lá, eu orei lá, liberei tudo, abençoei, voltei. E aí o pessoal, né, Tânia, o dinheiro, eu falei, eu vou dar semana que vem, eu vou dar. E eu não conseguia dar, queridas. E quando foi no dia 15 de março, o Senhor permitiu a pandemia e tudo foi fechado. E eu estava com todo o dinheiro do Congresso. E eu só comecei a devolver, a devolver, a devolver o dinheiro para todo mundo. Isso é a fidelidade de Deus. Isso é provar o infinitamente mais de Deus. Então, eu creio que o Mães de Oração não é um evento comum, é um mover espiritual, porque o Senhor cura, o Senhor traz esperança para a vida das mães que estão, muitas das vezes, angustiadas, e elas saem dali, sabe, com a certeza e a esperança de que os seus filhos serão poderosos na terra, porque essa é a promessa liberada, essa é a palavra rema. Quando o Senhor nos ensinou essa palavra, foi a primeira vez que eu ouvi, foi o testemunho da Mônica Moreira, quando o Senhor falou comigo que era para a gente escrever um livro. E elas começaram, né, a dar relatos, e a Mônica contou essa experiência, e eu vivi isso, e eu falei, nossa, que palavra linda! Nossos filhos serão poderosos na terra. E se passaram alguns anos, e eu li, quando eu cheguei no Congresso da Lagoinha, a Ana Paula Valadão falou com a Kelly Subirá. Como que você consegue
ter filhos tão abençoados. O que que você fez? Passa a receita. E ela falou assim: eu li um livro, Meus Filhos Serão Poderosos na Terra. E aí eu falei: eu vou ler esse livro também. E quando eu li esse livro, o Senhor falou poderosamente na minha vida, que todas as vezes que a gente libera esta palavra, meus filhos serão poderosos na terra, há uma conexão do céu com a terra, para que esta palavra se torne uma realidade na vida dos nossos filhos e que eu nunca mais parasse de declarar: meus filhos, Arthur e Amanda, serão poderosos na terra. E esse é o ensinamento que a gente tem falado, né? Passado para as mães, e a Mônica, né? Pastora Mônica, ela ama declarar também que Roger e Braia são poderosos na terra e todas vocês. Então, eu só posso dizer obrigada, obrigada, porque o Senhor fez com que eu aprendesse esse caminho da oração, que se tornou estilo de vida na minha vida. Oração é estilo de vida. Eu respiro oração, eu amo oração. E às vezes as pessoas falam: ah, mas eu não sei orar. E como a gente aprende a orar? A gente aprende a orar orando, orando. E todas as vezes que a gente ora, né, a glória de Deus se manifesta, porque não é para nossa glória. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. E quanto mais você ora, mais o Senhor faz o infinitamente mais. E hoje, né, eu não caminho sozinha. O Senhor me deu pessoas amigas, né, a Mônica, o Beto, né, são pessoas fiéis, são os meus escudeiros, né? E são pessoas que amam também esse ministério, e o Senhor nos deu não não é rotulado por denominação, é um povo, são mães, né, que crê, são mães que são discípulas dos seus filhos, são mães que são guerreiras de oração, são mães que vestem esta camisa de mães de oração e que ora e que sabe que Deus vai mudar e intervir na história dos seus filhos. Então hoje eu só posso dizer: Senhor, obrigada. Eu não posso voltar atrás, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E nós fizemos agora o nosso congresso lá no Hotel Manga Larga. Fiquei muito temerosa, né, de voltar ali, mas o Senhor me autorizou e nós fomos ali e a gente vê o quanto que Deus é fiel, o quanto que Deus é fiel, o quanto que Ele leva as pessoas para estar ali no mesmo ambiente, na mesma fé, né? Pessoas que de repente nem podem pagar, e Deus levanta uma, e Deus faz outra, e Deus move de um jeito, e Deus move de outro, e isso tudo é quando o nosso coração é liberado para a gente acreditar que não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, porque para o nosso Deus não há impossível. Se a gente tiver essa convicção que para o nosso Deus não há nada impossível, a gente vai provar e viver o melhor desta terra. A Mônica está aqui de prova, ela não ia no congresso, mas com o desejo de ir, e ela já ia acreditando que ela não ia, mas acreditando que ia, e na última hora Deus presenteia, Deus faz acontecer o milagre, Deus faz acontecer. E ali nós passamos dias de paz, dias de Purim. Eu amo quando a Esther fala lá no final que o Senhor deu uma festa de Purim. Significa muita sorte para o Deus que nós temos e que nos abençoa com todas as sortes de bênçãos. Então, o que eu tenho ressignificado do Ministério Mães de Oração é que Deus age segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra, porque a palavra de Deus diz assim, que ele faz acontecer segundo a nossa fé. Então, Deus tem nos ensinado a viver de fé em fé, e Deus tem nos ensinado a profetizar sobre o vale dos ossos secos. Deus tem feito
infinitamente mais. Nós fizemos essa peça do Vale dos Ossos Secos, foi muito bonita. Vou fazer aí na tua igreja, Mônica, Nova Família. Foi um mover muito lindo de Deus. E tudo isso que nós vivemos no Ministério Mães de Oração é um reposicionamento a um lugar de obediência. Não tem nada a ver com a Tânia, não tem nada a ver. É tudo por causa dele, porque a palavra de Deus diz: para ele, por ele, com ele são todas as coisas. Então, o que Deus fez na minha vida, o que Deus me capacitou para estar na frente desse ministério, para levantar um exército de mães que ora, Ele também quer levantar cada uma. Eu amo essa sala do transbordo, porque eu vejo a mão de Deus levantando a Mônica a cada dia. Ela era também uma improvável como eu, e o Senhor faz do que é uma improvável se torne uma pastora, e isso é a graça de Deus. E cada um que diz sim, hoje vê a Cíntia como pastora, vê a Leninha como pastora, e a gente pode dizer que nós estamos caminhando no mesmo propósito, que é o reino de Deus, que é o reino de Deus. E eu louvo ao Senhor, porque Mães de Oração faz parte do reino de Deus, e é tudo para a glória dele. Então, o Mães de Oração, o Congresso Mães de Oração, é um chamado para cada uma de nós, para cada uma de nós. E assim o Senhor vai liberando. E eu amo ler, eu amo escrever. E o Senhor falou comigo que eu fizesse um devocional, Mães de Oração, 365 mensagens de mães de oração. E há 10 anos atrás, e eu me retive, ainda não consegui escrever. E esse ano, quando eu vi a pastora Viviane Martinello fazendo o devocional Mulheres, eu falei, Senhor, e o Senhor falou comigo: você já está atrasada, atrasada. Então, eu coloquei um foco, coloquei um objetivo, e eu estou orando para que 2026 a gente receba nas nossas mãos o devocional Mães de Oração. Já consegui escrever, tem mais de 180 mensagens. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, e é tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus. E esse ministério, ele não é meu, ele é teu também. Você que é mãe de oração, que entende o chamado para orar pela vida dos seus filhos e saber que o Senhor vai fazer florescer. Nós estamos plantando milagres. Orações são sementes, e nós estamos plantando essas sementes em fé. E quem planta fé, colhe milagres. É o que eu tenho profetizado na vida de cada mãe que o Senhor nos apresenta, que a sua colheita seja uma colheita de milagres, porque eu creio em milagres, eu creio, e à medida do que nós cremos, é à medida do que nós oramos, é à medida do que nós profetizamos, e eu tenho visto Deus mudar história através do ministério Mães de Oração. Então eu só posso louvar a Ele. E aí o Senhor vai movimentando, porque nós aprendemos também que a oração é um movimento, é um combustível. Nós não andamos, né, o carro, dentro de um carro. O carro não anda sem combustível, e o Senhor falou que nós também não podemos andar sem o nosso combustível, que é a oração. E aí a gente já sai de um congresso, já entra no outro. Dia 27 de setembro vai ser o nosso congresso anual lá no Colégio Gounart, e aonde também o Senhor se manifesta, aonde o Senhor enche o nosso coração de esperança. Então, você que é daqui do Rio, que é de Campo Grande, agenda essa data, 27 de setembro. Você vai estar conosco experimentando algo novo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Há uma unção liberada, há um renovo liberado, e tudo isso por causa da nossa obediência, por causa do nosso sim. Então,
o Senhor também te convida para você dizer um sim para Ele. É esse o nosso propósito, de dizer sim para o Senhor e deixar Ele fazer infinitamente mais. Eu só posso dizer obrigada, gratidão, gratidão ao Senhor que me chamou e me convocou para estar à frente desse ministério. E assim eu posso dizer obrigada a todas vocês que me ouviu nesta manhã e que Deus gere em você um projeto, um propósito em obediência para você experimentar o infinitamente mais de Deus. Meu Deus! Quem planta fé colhe milagre, porque ele faz infinitamente mais. Eu amo esse ministério Mães de Oração, onde eu não aceito mais tantas coisas, hein, pastora Tânia? Eu falo, não, não, meu filho não. Eu não aceito. Meu filho é poderoso nessa terra. Deus fiel, obrigada por estar aqui contando as maravilhas do Senhor, que enche a minha vida de fé e de esperança. E eu tenho certeza que a família do Transbordo também, em setembro, estaremos juntinhos. Obrigada, minha pastora Tânia Anjos, você que esteve aqui comigo, porque o nosso Jesus é o nosso convidado principal. Daqui a pouco está sendo gravado e você pode também compartilhar com mais uma mãe, hein? Para enfoguetar ela, trazer fé na vida dela e que ela possa orar para os seus filhos. Obrigada, minha pastora. Obrigada, Lila. Até amanhã. Amo vocês.